É de um jornal de 13 de junho de 1862 a seguinte narrativa. A jovem Palmyre, modista, residindo com seus pais, era dotada de aparência encantadora e de caráter afável. Por isso era também muito requestrada a sua mão. Entre todos os pretendentes, ela escolheu o Sr. B, que lhe retribuía essa preferência com a mais viva das paixões. Não obstante essa afeição por deferência aos pais, Palmyre consentiu em desposar o Sr. D, cuja posição social se afigurava mais vantajosa àqueles do que a que do seu rival. Os senhores B e D eram amigos íntimos, e posto não houvesse entre eles quaisquer relações de interesse, jamais deixaram de se avistar. O amor recíproco de B e Palmyre, que passou a ser a senhora D, de modo algum se atenuara, e como se esforçassem ambos por contê-lo, aumentava-se ele de intensidade na razão direta daquele esforço. Visando extingui-lo, B tomou o partido de se casar e desposou de fato uma jovem possuidora de eminentes predicados, fazendo o possível por amá-la. Cedo, contudo, percebeu que esse meio heróico lhe fora inútil à cura. Decorreram 4 anos sem que B ou a senhora D faltassem aos seus deveres. O que padeceram só eles o sabem, pois D, que estimava deveras o seu amigo, atraía-o sempre ao seu lar, insistindo para que nele ficasse quando tentava retirar-se. Aproximados um dia por circunstâncias fortuitas e independentes da própria vontade, os dois amantes deram-se ciência do mal que os torturava e acharam que a morte era, no caso, o único remédio que se lhes deparava. Assentaram que se suicidariam juntamente no dia seguinte, em que o Sr. D estaria ausente da casa mais prolongadamente. Feitos os últimos aprestos, escreveram longa e tocante missiva, explicando a causa da sua resolução para não prevaricarem. Essa carta terminava pedindo que lhes perdoassem, e mais para serem enterrados na mesma sepultura. De regresso à casa, o Sr. D encontrou-os asfixiados. Respeitou-lhes os últimos desejos e assim não consentiu fossem os corpos separados no cemitério. Sendo esta ocorrência submetida à sociedade de Paris como assunto de estudo, um espírito respondeu que, por enquanto, aqueles 2 amantes suicidas não poderiam responder. Estavam imersos na perturbação e aterrorizados pela perspectiva da eternidade. As consequências morais da falta cometida lhes pesariam por migrações sucessivas, durante as quais suas almas separadas se buscariam incessantemente, sujeitas ao duplo suplício de se pressentirem e desejarem-se em vão. Completada essa expiação, ficariam reunidos para sempre no seio do amor eterno. Dentro de 8 dias, na próxima sessão, poderíamos sim evocá-los. Eles ali viriam sem se avistarem, pois profundas trevas os separariam por muito tempo. Segue a evocação. Para começar, perguntamos se vedes o vosso amante com o qual vos suicidastes. Nada vejo, nem mesmo os espíritos que comigo erram nesse mundo. Ah, que noite, e que véu espesso me circunda a fronte. E que sensação experimentastes ao despertar no outro mundo? Uma sensação singular. Eu tinha frio e, no mesmo tempo, escaldava-me. Tinha gelo nas veias e fogo na fronte. Ah, que coisa estranha! Que conjunto inaudito! Experimentou qualquer dor física? Todo o meu sofrimento reside aqui.
aqui no meu cérebro, aqui no meu coração. Acreditais na perenidade dessa situação? Oh, sempre, a todo instante. Ouço às vezes risos infernais, vozes horrendas que bradam. É sempre assim. Pois bem, podemos com segurança dizer-vos que nem sempre assim será. Pelo arrependimento obtereis o perdão. O que dizeis? Eu não posso ouvi-los. Repetimos que os vossos sofrimentos terão um termo, que os podereis abreviar pelo arrependimento, sendo-nos possível auxiliar-vos com a prece. Não ouvi além de sons confusos mais que uma palavra. Essa palavra é graça. Seria efetivamente graça o que pronunciastes? Falaste em graça, mas sem dúvida fizeste a alma que por aqui passou junto de mim, pobre criança que chora e espera. Nota: uma senhora presentemente à reunião declarou que fizera fervorosa prece pelo infeliz, o que sem dúvida o comoveu, e que de fato mentalmente havia implorado em seu favor a graça de Deus. Dissestes estar em trevas e nada ouvir? É-me permitido ouvir algumas das vossas palavras, mas o que vejo é apenas um crepe negro no qual de vez em quando se desenha um semblante que chora. Mas uma vez que ela aqui está, sem poder avistá-la, nem sequer você se apercebe da presença dela? Ah, não me falais dela. Devo esquecê-la presentemente para que do crepe se extingua a imagem retratada. E que imagem é essa? A de uma mulher que sofre e cuja existência moral sobre a terra aniquilei por muito tempo. Nota: da leitura dessa narrativa logo se depreende haver neste suicídio circunstâncias atenuantes, encarado como ato heróico provocado pelo cumprimento do dever. Mas reconhece-se também que, contrariamente ao julgado, longa e terrível deve ser a pena dos culpados por se terem voluntariamente refugiado na morte para evitar a luta. A intenção de não faltar aos deveres era efetivamente honrosa e lhes será contada mais tarde. Mas o verdadeiro mérito consistiria na resistência, tendo eles procedido como desertor que se esquiva no momento do perigo. A pena consistirá, como se vê, em se procurarem debalde e por muito tempo, quer no mundo espiritual, quer noutras encarnações terrestres. Pena que ora é agravada pela perspectiva da sua eterna duração. Essa perspectiva, aliada ao castigo, faz que lhes seja defeso ouvirem palavras de esperanças que porventura lhes dirigem. Aos que acharem esta pena longa e terrível, tanto mais quanto não deverá cessar senão depois de várias encarnações, diremos que tal duração não é absoluta, mas depende da maneira pela qual suportarem as futuras provações. Além do que, eles podem ser auxiliados pela prece, e serão, assim como todos, os árbitros do seu próprio destino. Perguntamos então se não será isso, ainda assim, preferível à eterna condenação sem esperança a que ficam irrevogavelmente submetidos segundo a doutrina da Igreja, que os considera votados ao inferno e para sempre, a ponto de lhes recusar com certeza por inúteis as últimas preces.
Luiz e a pespontadeira de botinas. Havia 7 para 8 meses que Luiz, oficial sapateiro, namorava uma jovem, Vitorine, com a qual em breve deveria casar-se, já tendo mesmo ocorrido os proclamas do casamento. Neste pé as coisas consideravam-se quase definitivamente ligadas, e como medida econômica, diariamente vinha o sapateiro almoçar e jantar em casa da noiva. Um dia ao jantar sobreveio uma controvérsia a propósito de qualquer futilidade, e obstinando-se os dois nas opiniões, foram as coisas ao ponto de Luiz abandonar a mesa, protestando não mais voltar. Apesar disso, no dia seguinte veio pedir perdão. A noite é boa conselheira, como se sabe, mas a moça, prejulgando talvez pela cena da véspera o que poderia acontecer quando não mais há tempo de remediar o mal, recusou-se à reconciliação. Nem protestos, nem lágrimas, nem desesperos puderam demovê-la. Muitos dias ainda se passaram, esperando Luiz que a sua amada fosse mais razoável, até que resolveu fazer uma última tentativa. Chegando à casa da moça, bateu de modo a ser reconhecido, mas a porta permaneceu fechada. Recusaram abri-la. Novas súplicas do repelido, novos protestos não ecoaram no coração da sua pretendida. "Adeus, pois cruel", exclamou o pobre moço. "Adeus para sempre. Trata de procurar um marido que te estime tanto como eu." Ao mesmo tempo, a moça ouvia um gemido abafado e logo após o baque, como que de um corpo escorregando pela porta. Pelo silêncio que se seguiu, a moça julgou que Luiz se assentara à soleira da porta e protestou a si mesma não sair enquanto ele ali se conservasse. Decorrido um quarto de hora é que um locatário passando pela calçada e levando luz, soltou um grito de espanto e pediu socorro. Depressa corre a vizinhança, e Vitorine, abrindo então a porta, deu um grito de horror, reconhecendo estendido sobre o lajedo, pálido, inanimado, o seu noivo. Cada qual se apressou em socorrê-lo, mas para logo se percebeu que tudo seria inútil, visto como ele deixara de existir. O desgraçado moço enterrara uma faca na região do coração e o ferro ficara-lhe cravado na ferida. Levando este caso à Sociedade Espírita de Paris em agosto de 1858 e questionando o espírito de São Luís a respeito, ele nos disse que a moça, causadora involuntária do suicídio, tinha a responsabilidade, pois não o amava. Ela procurava uma ocasião de descartá-lo, e assim fez em começo da ligação o que viria a fazer mais tarde, aproveitando aquele momento de briga que tiveram um dia antes. Neste caso, a sua responsabilidade decorre de haver alimentado sentimentos dos quais não participava e que deram em resultado o suicídio do moço. Nos disse ainda São Luís que essa responsabilidade deve ser proporcional à falta, e não tão grande como se consciente e voluntariamente houvesse provocado o suicídio. Dessa forma, o suicídio do moço tinha atenuante pelo desvario que lhe acarretou a obstinação de Vitorine, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivos de covardia. Mas é importante salientar que continua sendo uma pena dolorosa e a maior de todas as faltas praticadas contra o Criador, que nos proporciona a dádiva da vida no corpo, a fim de que aprendamos na escola da vida e escalemos a montanha da nossa própria evolução. O suicídio nunca é solução. Suicídio é sinônimo de sofrimento ainda maior.
Algum tempo mais tarde foi evocado o espírito do moço e foram feitas a ele algumas perguntas. Perguntamos o que ele julgava da ação que praticou. Ele nos disse que Vitorine era uma ingrata e ele havia feito mal em se suicidar por sua causa, pois ela não o merecia. Ele disse que ela nunca o amou. A princípio iludia-se, mas a desavença que tiveram abriu-lhe os olhos e ela até se deu por feliz achando um pretexto para se desembaraçar dele. Da parte dele também tinha dúvida se a amava. Era paixão somente, pois se o amor fosse puro, ele também teria poupado de lhe causar um desgosto. Perguntamos se acaso ela adivinhasse a sua intenção, será que ela persistiria na sua recusa? Luiz disse que não sabia. Pensava mesmo que não, porque Vitorine não era má. Mas ainda assim não seria feliz e melhor foi para ela que as coisas se passassem de tal forma. Confessou-nos ainda que no momento de bater-lhe a porta não tinha ideia de se matar, pois pensava que ela abriria-lhe a porta, aceitaria as desculpas e viveriam felizes. Mas não ocorrendo como planejara, naquele instante perdeu a razão. Lamentava o suicídio. Estava ainda perturbado e preso ainda no trágico instante lá na porta, experimentando também outra sensação indefinida. Mas tinha confiança que se libertaria dessa perturbação. Sabia agora que fizera mal a si próprio. Deveria se resignar. Se julgava ainda fraco, por isso sofria as consequências dessa fraqueza. A paixão cega o homem a ponto de praticar loucura, e infelizmente ele só o compreende tarde demais. O seu maior desgosto foi abreviar a sua vida. Fez muito mal nesse ato. Não deveria fazê-lo. Era preferível tudo suportar a morrer antes do tempo. Era, portanto, infeliz. Sofria, e era sempre ela, Vitorine, que o faz sofrer. Chamava-a de ingrata. Tinha a sensação de estar sempre à sua porta. Nesse instante, Luiz, o pobre moço suicida, pediu para que não falássemos mais naquilo, pois o incomodava muito. Despediu-se e encerrou a comunicação. Nota. Por isso se vê ainda uma nova confirmação da justiça que preside a distribuição das penas conforme o grau de responsabilidade dos culpados. É a moça, nesse caso, que cabe a maior responsabilidade por haver entretido em Luiz, por brincadeira, um amor que não sentia. Quanto ao moço, este já é de sobejo punido pelo sofrimento que lhe perdura, mas a sua pena é leve porquanto apenas cedeu a um movimento irrefletido em momento de exaltação, que não a fria premeditação dos suicidas que buscam subtrair-se às provações da vida. Um ateu. MJBD era um homem instruído, mas em extremos saturado de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem na existência da alma. A pedido de um parente foi evocado 2 anos depois de desencarnado na Sociedade Espírita de Paris. Na evocação ele disse-nos que sofria, se considerava um réprobo. Explicamos que fomos levados a evocá-lo em nome de parentes que, como tais, desejavam conhecer a sua sorte. Pedimos-lhe então se poderia dizer-nos se aquela evocação era penosa ou agradável para ele. A resposta foi penosa, pois sua morte havia sido voluntária.
Nota: o espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é grossa, irregular, convulsa e quase ininteligível. Ao terminar a escrita, encoleriza-se, quebra o lápis e rasga o papel. Pedimos para que tivesse calma, que nós pediríamos a Deus por ele. E a resposta foi: sou forçado a crer nesse Deus. Pedimos então qual o motivo que o levou ao suicídio. Foi o tédio de uma vida sem esperança. Nota: concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se então fugir-lhe a qualquer preço. Com o espiritismo, ao contrário, a esperança fortalece-se, porque o futuro se nos desdobra. O suicídio deixa de ser objetivo, uma vez reconhecido que apenas se isenta a gente do mal para arrostar com um mal 100 vezes pior. Eis porque o espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida. Esses serão responsáveis não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos derem causa. Voltamos a questioná-lo se ele queria escapar às suas vicissitudes da vida. Perguntamos também se adiantou alguma coisa, se agora era mais feliz. E a resposta foi: por que não existe o nada? Pedimos para que tivesse a bondade de nos descrever do melhor modo possível a sua situação. Sofria pelo constrangimento em que estava de crer em tudo quanto negava. Seu espírito estava como num braseiro horrivelmente atormentado. E de onde provinham as suas ideias materialistas de outrora? Em anterior encarnação ele fora mau, e por isso condenou-se na seguinte aos tormentos da incerteza, e assim foi que se suicidou. Nota: aqui há todo um corolário de ideias. Muitas vezes nos perguntamos como pode haver materialistas quando, tendo eles passado pelo mundo espiritual, deveriam ter do mesmo a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a alguns espíritos que, conservando o orgulho, não se arrependeram das suas faltas. Para esses tais, a prova consiste na aquisição durante a vida corporal e à custa do próprio raciocínio, da prova da existência de Deus e da vida futura que tem, por assim dizer, incessantemente sob os olhos. Muitas vezes, porém, a presunção de nada admitir acima de si os empolga e absorve. Assim sofrem eles a pena, até que, domado o orgulho, se rendem à evidência. Voltamos perguntar ao ateu, no momento que se afogou, que ideias tinha das consequências, que reflexões fez naquele momento. Nenhuma, pois tudo era o nada para mim. Depois é que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer ainda mais. Questionamos-lo então se estava bem convencido agora da existência de Deus, da alma e da vida futura. Ah, tudo isso me atormenta. Tornaste a ver o seu irmão? Não. E por que não? Para que confundir os nossos desesperos? Exila-se a gente na desgraça e na ventura se reúne. Eis o que é. Perguntamos a ele se ele se incomodaria da presença do seu irmão, que poderíamos atrair ali para junto dele. Pediu-nos para não fazer isso, pois ele não merecia. E qual seria esse motivo? Porque ele também não é feliz.
Nesse instante, pedimos-lhe que aceitasse, pois poderia ser benéfica aquela reunião para os dois. E o pobre ateu pediu para que nós não o fizéssemos, que deixássemos para mais tarde. Pedimos se ele tinha algum recado para os seus parentes. A única coisa que eu queria era que orassem por mim. Parece que na roda das vossas relações há quem partilhe das vossas opiniões. Quereis que lhes digamos algo a respeito? E a surpresa do ateu foi a seguinte: oh, os desgraçados! Assim possam eles crer em outra existência? Eis quanto lhes posso desejar. Se eles pudessem avaliar a minha triste posição, muito refletiriam. Em seguida evocamos o irmão do precedente, que professava as mesmas teorias, mas que não suicidou-se. Posto que também infeliz, este se apresenta mais calmo e a sua escrita é clara e legível. Espero que possa o quadro dos nossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos na realidade de uma outra existência na qual se expiam as faltas oriundas da incredulidade. Gostaríamos de saber, você e o vosso irmão que acabamos de evocar, vocês podem se ver? Não, ele me foge. Nota: poder-se-ia perguntar como é que os espíritos se podem evitar no mundo espiritual, uma vez que aí não existem obstáculos materiais nem refúgios impenetráveis à vista. Tudo é, porém, relativo nesse mundo e conforme a natureza fluídica dos seres que o habitam. Só os espíritos superiores têm percepções indefinidas que nos inferiores são limitadas. Para estes, os obstáculos fluídicos equivalem a obstáculos materiais. Os espíritos furtam-se às vistas dos semelhantes por efeito volitivo, que atua sobre o envoltório perispiritual e fluidos ambientes. A providência, porém, qual mãe, por todos os seus filhos vela, e por intermédio dos mesmos, individualmente, lhes concede ou nega essa faculdade conforme as suas disposições morais, o que constitui, conforme as circunstâncias, um castigo ou uma recompensa. Podemos perceber que você está mais calmo do que o vosso irmão. Podereis dar-nos uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? Não sofreis aí na terra, no vosso orgulho, no vosso amor próprio, quando obrigados a reconhecer os vossos erros? Aqui também procede dessa forma. O vosso espírito não se revolta com a ideia de vos humilhardes a quem vos demonstre o vosso erro. Pois bem, julgai quanto deve sofrer o espírito que durante toda a vida se persuadiu de que nada existia além dele e que sobre todos prevalecia sempre a sua razão. Encontrando-se de súbito em face da verdade imponente, esse espírito sente-se aniquilado, humilhado. A isso vem ainda juntar-se o remorso de haver por tanto tempo esquecido a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. A situação é insuportável. Não há calma nem repouso. Não se encontra um pouco de tranquilidade, senão no momento em que a graça divina, isto é, o amor de Deus, nos toca, pois o orgulho de tal modo se apossa de nós, que de todo nos embota, a ponto de ser preciso ainda muito tempo para que nos despojemos completamente dessa roupagem fatal. Só a prece dos nossos irmãos pode ajudar-nos nesses transes. Você está se referindo aos irmãos encarnados ou dos espíritos? Estou me referindo de uns como de outros.
Enquanto nos entretínhamos com o vosso irmão, uma das pessoas aqui presentes orou por ele. Você sabe nos dizer se essa prece foi proveitosa? Ela não se perderá. Se ele agora recusa a graça, outro tanto não fará quando estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia. Nota: aqui lobrigamos um outro gênero de castigo, mas que não é o mesmo em todos os céticos. Para este espírito é independente do sofrimento a necessidade de reconhecer verdades que repudiara quando encarnado. As suas ideias atuais revelam certo grau de adiantamento comparativamente às de outros espíritos persistentes na negação de Deus. Confessar o próprio erro é já alguma coisa, porque é premissa de humildade. Na subsequente encarnação, é mais que provável que a incredulidade ceda lugar ao sentimento inato da fé, transmitindo a resultante destas duas evocações à pessoa que nos havia solicitado. Tivemos dela a seguinte resposta: não podereis imaginar, meu caro senhor, o grande benefício advindo da evocação de meu sogro e de meu tio. Reconhecemos-los perfeitamente. A letra do primeiro, sobretudo, é de uma analogia notável com a que ele tinha em vida, tanto mais quanto durante os últimos meses que conosco passou, pois essa letra era sofreada e indecifrável. Aí se verificam as mesmas formas de pernas da rúbrica e de certas letras. Quanto ao vocabulário e ao estilo, a semelhança é ainda mais frisante. Para nós, a analogia é completa, apenas com maior conhecimento de Deus, da alma e da eternidade que ele tão formalmente negava outrora. Não nos restam dúvidas, portanto, sobre a sua identidade. Deus será glorificado pela maior firmeza das nossas crenças no Espiritismo, e os nossos irmãos encarnados e desencarnados se nos tornarão melhores. A identidade de seu irmão também não é menos evidente. Na mudança de ateu em crente, reconhecemos-lhe o caráter, o estilo, o contorno da frase. Mas uma palavra sobre todas nos despertou a atenção: panaceia, sua frase predileta a todo instante repetida. Mostrei essas duas comunicações a várias pessoas que não menos se admiraram da sua veracidade. Mas os incrédulos, com as mesmas opiniões dos meus parentes, esses desejariam respostas ainda mais categóricas. Queriam, por exemplo, que MD se referisse ao lugar em que foi enterrado, onde se afogou, como foi encontrado e etc. A fim de os convencer, não vos seria possível fazer nova evocação, perguntando onde e como se suicidou, quanto tempo esteve submergido, em que lugar acharam o cadáver, onde foi inumado, de que modo, se civil ou religiosamente, se havia sido sepultado. Dignai-vos, caro senhor, em insistir pela resposta categórica a essas perguntas, pois são essenciais para os que ainda duvidam. Estou convencido de que darão nesse caso imensos resultados. Dou-me pressa a fim de esta vos ser entregue na sexta-feira de manhã, de modo a poder fazer-se evocação na sessão da sociedade desse mesmo dia. Nota: reproduzimos esta carta pelo fato da confirmação da identidade e aqui lhes anexamos a nossa resposta para ensinos de pessoas não familiarizadas com as comunicações de além-túmulo. As perguntas que nos pediram para novamente endereçar ao espírito do vosso sogro são incontestavelmente ditadas por intenção louvável, qual a de convencer incrédulos, visto como em vós não mais existe qualquer sentimento de dúvida ou curiosidade.
Contudo, um conhecimento mais aprofundado da ciência espírita vos faria julgar supérfluas essas perguntas. Em primeiro lugar, solicitando-me conseguir resposta categórica, mostrais ignorar a circunstância de não podermos governar os espíritos a nosso talante. Ficais sabendo que eles nos respondem quando e como querem, e também como podem. A liberdade da sua ação é maior ainda do que quando encarnados, possuindo meios mais eficazes de se furtarem ao constrangimento moral que por acaso sobre eles queiramos exercer. As melhores provas de identidade são as que fornecem espontaneamente por si mesmos, ou então as oriundas das próprias circunstâncias. Estas é quase sempre inútil provocá-las. Segundo afirmais, o vosso parente provou a sua identidade de modo inabalável, e por conseguinte é mais que provável que a sua recusa em responder às perguntas que podem por ele ser com razão consideradas supérfluas, visam satisfazer a curiosidade de pessoas que lhe são indiferentes. A resposta bem poderia ser a que outros têm dado em casos semelhantes, isto é, para que perguntar coisas que já sabeis? A isto acrescentarei que a perturbação e sofrimentos que o assoberbam devem agravar-se com as investigações deste gênero, que correspondem perfeitamente a querer constranger um doente que mal pode pensar e falar, a historiar as minúcias da sua vida, faltando-se assim as considerações inspiradas pelo seu próprio estado. Quanto ao objetivo por vós alegado, ficais certo de que tudo seria negativo. As provas de identidade fornecidas são bem mais valiosas, por isso que foram espontâneas e não de antemão premeditadas. Ora, se estas não puderam contentar os incrédulos, muito menos o fariam interrogativas já pré-estabelecidas de cuja conivência poderiam suspeitar. Há pessoas a quem coisa alguma pode convencer. Esses poderiam ver o vosso parente com os próprios olhos e continuariam a supor-se vítimas de uma alucinação. Duas palavras ainda quanto ao pedido que me fizestes de promover essa evocação no mesmo dia do recebimento de vossa carta. As evocações não se fazem assim de momento. Os espíritos nem sempre correspondem ao nosso apelo. É preciso que queiram, e não só isso, mas que também possam fazê-lo. É preciso ainda que encontrem um médium que lhe convenha, com as aptidões especiais necessárias, e que esse médium esteja disponível em dado momento. É preciso, enfim, que o meio lhe seja simpático. Pela concorrência dessas circunstâncias, nem sempre se pode responder, e importa muito conhecê-las quando se quer praticar com seriedade e segurança.